Olá, eu sou André Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. E no Business Talk de hoje, nós vamos conversar com Felipe Apollo. Ele é cofundador da Fox Human Capital. Economista formado pela UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, com MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimentos pela Fundação Getúlio Vargas, e ele tem uma especialização em finanças pelo COPEAD. O Felipe traz uma vasta experiência no mercado financeiro e no mercado de investimentos. Como empresário, ele é um headhunter e mentor de várias carreiras e atua com foco nos setores exatamente da área financeira, private equity, venture capital, energia, agro, mercado financeiro em geral, oferecendo uma visão estratégica e profunda sobre esses nichos de mercado de trabalho no Brasil todo e no exterior. Felipe, eu queria que você contasse um pouco da tua carreira, como é que você foi parar assim como headhunter, né? Como é que essa sua formação em economia te colocou nesse caminho. Primeiro, obrigado, André, pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com você. Essa pergunta ela é muito interessante porque a carreira ela nem sempre é linear. Você faz uma faculdade de economia, você espera que você vai trabalhar no mercado, pelo menos, né, financeiro, alguma coisa correlata. Mas eu comecei a minha trajetória, de fato, no mercado financeiro. Eu trabalhei na Ágora antes dela ser comprada pelo Bradesco, então trabalhei como trader, né, como se fala, de ações, acompanhava aquelas telas gigantes. Fiquei 3 anos trabalhando na mesa de operações, como se fala. Fui para São Paulo, paguei o meu pedágio na Faria Lima, como o pessoal comenta. Trabalhei no agro, trabalhei numa empresa, uma trading de commodity muito conhecida. E depois eu trabalhei por mais uns 3 anos sendo tesoureiro de uma empresa relacionada a óleo e gás. Foram mais ou menos uns 7, 8 anos. E aí eu percebi uma coisa interessante, que eu não era tão feliz quanto eu supunha. E foi exatamente nesse movimento de descobrir realmente o que fazia sentido para mim, que uma empresa me chamou para ser recrutador. E eu recebi aquele convite com muita surpresa, porque tinha estudado, afinal de contas, economia, né, como você comentou e tudo, e seguir por uma carreira de recrutador, você não precisa de uma universidade para fazer. Se você parar para pensar, você recrutar pessoas, mas o fato foi que essa experiência toda em finanças me deu uma vantagem absoluta na hora de fazer o recrutamento e seleção. Porque quando eu fui trabalhar nessa empresa de recrutamento e seleção, eu fui trabalhar recrutando justamente para finanças e para mercado financeiro. Então o teu olhar, ele já fica muito direcionado para pegar aquela pessoa na curva. Eu acho que é fundamental você ter uma experiência, uma formação no setor para poder entender quem é um bom profissional, né? Exatamente. Então, isso para mim foi excelente, me deu realmente um conjunto de ferramentas muito interessantes para avaliar pessoas, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, e eu explodi nessa carreira. Me descobri headhunter, depois de tanto tempo ter trabalhado em finanças, e eu me apaixonei, Andréia, por aquilo. Me apaixonei. Lidar com gente é muito interessante, né? Porque você deve ter a possibilidade de conversar com as mais variadas personalidades, né? Exato, exato. E foi quando eu trabalhava na mesa de operações, você trabalha cobrindo segmentos, conhecendo empresas, vendo quem são executivos que estão por trás daquelas corporações. Então, quando eu começo a recrutar, fica mais fácil para mim. Então, respondendo a sua pergunta, a minha base em finanças, conhecendo tanta empresa, já me deu eu saio de uma largada muito positiva, porque eu já conheço o que é o mercado em si, quem são as principais empresas, e dali eu decolo rápido. Então, trabalho por mais uns 3 anos nessa companhia, até que eu vou assumir uma responsabilidade muito interessante, foi um desafio muito legal de começar uma operação de recrutamento e seleção no Peru, do zero, sem eu falar absolutamente nada de espanhol e com aquela missão de desenvolver o mercado em Lima. Eu assumo esse desafio sem falar nada e as coisas de fato acontecem. Depois de 2 anos trabalhando nessa companhia, a empresa cresce e com esse crescimento me dá muita coragem para tomar um passo que hoje eu estou nele, que é de empreender, fazendo realmente, já que eu fui lá para Lima para empreender para outros empreendedores, por que não fazer isso para mim? Então a operação cresceu lá, tomei aquilo realmente como uma experiência muito positiva e voltei para o Brasil em 18, na verdade em 17, para montar a Fox com outros 2 sócios em 18, numa operação super embrionária, pequenininha, no centro do Rio, uma boutique de recrutamento e seleção, já com a experiência que a gente carregava. E Andréia, piscamos e assim a operação começou a crescer. Então
A gente hoje, enquanto Fox, né, a gente está espalhado em 4 escritórios aqui no Brasil, né, são Rio, São Paulo, Floripa e Goiânia, e uma operação pequenininha também em Miami, para onde a gente recruta para diversos mercados. Então, ali a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a Fox está com um time de aproximadamente umas 60 pessoas espalhadas por essas regiões, e o que a gente faz essencialmente é recrutar para executivos em poucos e bons mercados. Interessante isso. E como é que hoje, quer dizer, o mundo está com uma variação enorme, né? O que você vê como são as principais tendências exatamente nesse setor de private equity, de venture capital? Porque toda hora tem um processo de mudança, as coisas estão acontecendo com uma velocidade enorme e com muita imprevisibilidade, não é isso? Sim. Olha, quando a gente analisa esses 2 segmentos especificamente, eles não estão indo muito bem hoje. Principalmente de private equity. O private equity, ele surfou uma onda muito boa na época de pandemia. 20, 21, quando tinha muita abundância de recursos no mercado. Teve uma chuva de recursos, de dinheiro na pandemia, em que os governos, né, literalmente distribuíam recursos. Então, algumas gestoras que estavam bem posicionados nessa época, conseguiram captar esses recursos e fazer investimentos muito interessantes. Só que o que acabou acontecendo? Naquela época, as taxas de juros no mundo inteiro eram bem baixinhas. Então, era um excelente incentivo para que você fizesse de fato esse movimento. Só que a ressaca da pandemia ela foi muito brutal. Porque os juros eles saíram de 2%, 3% aqui no Brasil para quase 15%, agora recentemente, e pegou muita gente de calça curta. Então, o momento hoje é um momento de recuperação, em que as grandes gestoras, né, ou casas, ou empresas de private equity, elas estão suando muito a camisa para captar novos recursos. Então, o momento ele não é tão positivo se comparado com há 4 anos atrás aproximadamente. Mas a perspectiva é que se o Brasil, né, conseguir contornar o seu fiscal, um desafio para os próximos governos, é que esse mercado ele possa voltar de novo e ter um grande impacto aí não só para o private equity, mas também para o venture capital, que é uma estrutura muito similar. Agora, dentro desse momento assim, onde não há uma instabilidade, né, não há uma segurança jurídica, nem uma segurança na economia, como é que você encontra os melhores profissionais? Qual é o segredo para você recrutar bem? O segredo para você recrutar bem, ele não é de escala, não é de volume, pelo menos no nível em que a gente acaba fazendo. Muita gente fala, poxa, é só ir para o LinkedIn e fazer um recrutamento ali, mas dentro de um volume que você faz, como é que você vai saber, se você compara 4, 5 diretores financeiros, quem que é o melhor? Como você consegue avaliar de fato aquela pessoa? A gente gosta, e eu acho que é um orgulho, uma característica nossa, é se pautar o recrutamento e seleção por indicações, que é o modo raiz que a gente faz. Então a gente costuma conjugar a parte digital para dar escala, mas também para entender. Fulano de tal, presidente, quem são os seus melhores CFOs com que você já trabalhou a tua vida inteira? É ir através do boca a boca, é de pessoas que você já confia que possam indicar pessoas boas. A gente sempre vai atrás dessa máxima. Pessoas boas conhecem pessoas boas. Então, a partir daí, você consegue já ter uma rede muito potente em que você consegue fazer alguns atalhos do recrutamento e seleção. É claro que não é só isso, né? Só pedir indicação. Você tem avaliação comportamental, você tem avaliação técnica, que você tem que se debruçar. Mas eu acho que o início do recrutamento e seleção, ele tem que partir da confiança. Ele tem que partir exatamente se aquela pessoa ela já foi validada por alguém tão bom quanto você gostaria. É interessante isso, porque você tem que ter primeiro uma indicação do mercado e também, claro, que testar. E eu acho que hoje o aspecto comportamental também é muito importante, né? Então, eu acho que as empresas estão levando isso muito em consideração. Quais seriam as principais competências hoje que você destaca, né? Quer dizer, você tem esse aspecto, acho que hoje eu escuto muito falar sobre a inteligência emocional, né? Que já foi mais moda falar sobre isso, mas a comunicação não agressiva, a pessoa poder ter um comportamento bom. Vocês isso descobrem através de testes ou pelo próprio histórico? Acho que ambos. Você consegue pegar por ferramentas de assessment, que a gente chama, você consegue fazer através de avaliações de perguntas um pouco mais profundas, mas eu diria, Andréia, que as principais habilidades hoje que são buscadas por executivos, para executivos,
principalmente, acho que é a orientação para dados, né? Acho que é a capacidade de você aprender ao longo da sua vida e não parar por aí. Então, antigamente você tinha, né, a máxima que você chegava numa faculdade, numa MBA, aquilo era suficiente. Então, hoje em dia, quem está com essa máxima é realmente passado para trás. Eu vejo muito executivo tendo que reaprender a sua própria carreira, principalmente agora, batendo a porta, a inteligência artificial, algo muito em voga. Então, se você não tem essa capacidade de se auto-regenerar, de você absorver novos conteúdos, muito provavelmente você vai ser passado para trás. Então, habilidades, desde as mais clássicas, de saber falar um bom inglês para o mercado em que você está, você ter essa orientação, de você ter um bom nível de comunicação, o próprio equilíbrio emocional, como você trouxe muito bem. Acho que são componentes que moldam quem vai ser o profissional resiliente do futuro. E é um contraponto, se a gente para pensar, né, com essa geração que está chegando agora, que é tão estereotipada por alguns pontos, que tem excelentes, né, atributos em relação, que a gente acabou de falar, que praticamente nasce nativa em termos de inteligência artificial, orientação para dados, mas a gente também sente uma geração ainda muito ansiosa. Sem resiliência nenhuma. Com uma resiliência, eu não diria nenhuma, mas uma resiliência baixa e sempre querendo antecipar alguns ritos que são muito importantes, que todos nós aqui já passamos de nossas carreiras, né? Então, acho que a pessoa que souber dosar essa paciência, vamos colocar assim, essa resiliência e se mantiver firme dentro desse propósito, acho que tem grande chance de se diferenciar dos demais. Por falar em diferencial, qual o diferencial da Fox em relação aos demais players do mercado, né? Boa pergunta, Andréia. A gente diz que a gente, obviamente, não é melhor nem pior. A gente simplesmente tem um olhar um pouco diferente. Porque eu vim de escolas, Andréia, em que o recrutamento de seleção ele era tratado de uma forma um pouco mais generalista. Então, o que quer dizer isso? Eu recrutava tanto para varejo, mas recrutava também para educação, para saúde e para private equity. Então, a partir do momento em que a gente decide, fala, poxa, vamos aqui nos posicionar como um player de recrutamento de seleção, em que vai olhar atentamente para poucos e bons segmentos de mercado. Aí já nasce um grande diferencial competitivo nosso, de mergulhar profundamente naqueles em que a gente escolheu. Então, um exemplo, desde o início da Fox, a gente optou por olhar por private equity e venture capital, como você bem trouxe. São mercados mais nichados, são mercados mais específicos. O mercado de agro, que é uma potência absurda, né, que eu acho que crescimento impressionante. Nunca vai... Mundial, né? Não é mundial, só no Brasil. E sempre com demandas muito específicas e difíceis pra caramba para você conseguir captar. O de tecnologia, acho que não precisa nem explicar. E o de infraestrutura. Então, são os 4 grandes mercados nos quais a Fox mantém um posicionamento. Então, a partir do momento que a gente olhou para nichos e tendo uma avenida realmente não baseada na geografia, mas entendendo que o agro ele é potente desde o sul até o norte do país, eu tenho um mandato, eu tenho um olhar muito, muito amplo. Eu não fico olhando, olhar só as empresas do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Goiânia, ou de Floripa. Não, quando eu olho para segmentos, eu olho para onde tem movimentação econômica daquilo. Agora, vocês fazem um trabalho de recrutamento estratégico, vocês fazem algum acompanhamento para saber a tua taxa de sucesso, se aquele profissional permaneceu? Sim. Vocês têm um bom histórico nisso. Sim, sim. A nossa taxa média hoje, que a gente chama de backout, né, que são profissionais que entram nas respectivas empresas e que por algum motivo saem, é de 5% ao ano. Então, hoje a gente faz uma média de 30 processos seletivos por mês. Então, é um número do qual a gente tem bastante orgulho, de você acompanhar esses indicadores de eficiência e de assertividade, principalmente. Eu acho que um outro ponto importante também de indicador são os profissionais que, depois de um determinado período, né, de 1 ano, 2 anos, que são promovidos nessas empresas onde a gente coloca, ou que fazem a diferença. Então, acho que o principal papel do Headhunter é você ter um olhar ali muito atento às alavancas de valor daquele candidato e saber se ele vai conseguir gerar esse valor, ser reconhecido e ser de fato uma boa contratação. Da forma em que você
quando recruta alguém, aquele investimento que você faz no recrutamento e seleção, ele mais que se paga porque a pessoa, o profissional, ele deu muito resultado para aquela empresa onde foi colocado. Exatamente. Você podia compartilhar, então, assim, algum exemplo que tenha tido um desafio forte de alguma empresa, de algum trabalho que chegou lá para você e você disse, uau, preciso montar um time inteiro, né? Tem exemplos desde casos em que tivemos que montar uma grande parte de empresas que hoje hoje uma empresa de capital aberto, até, eu vou pegar um caso recente, de uma empresa do agro, uma grande empresa do agro do Centro-Oeste, em que estava com a posição de CFO, que é o diretor financeiro de uma companhia, e que não conseguia contratar de jeito nenhum. E quando a gente pega, André, esse binóculo, né, essa lupa aí sobre o setor do agro, a gente entende que é um mercado que precisa e que é muito carente de profissionalização. É um mercado em que... Muito familiar, né? Muito familiar, exatamente, em que as distâncias são gigantescas. Então imagina só, uma empresa que não está nem no nosso radar aqui no Sudeste, mas que fatura seus 5, 10 bilhões de reais e que a gente nem conhece. Essa empresa, ela vai ter algumas necessidades de captação de recursos, ela vai ter necessidade, eventualmente, de abrir capital, de fazer uma compra. Então, esse profissional, que é muito facilmente encontrado aqui em São Paulo, às vezes em Goiânia, no Mato Grosso do Sul, você já tem uma dificuldade tremenda. Então, essa empresa, ela tem um objetivo, que a gente fez o caso recentemente, né, de buscar um diretor financeiro para fazer um movimento de IPO. Só que esse profissional não tem no volume em que você precisa naquela região. O que a gente precisa fazer? Importar talentos da região Sudeste, mas para que você faça esse movimento de trazer qualquer profissional dessas regiões um pouco mais distantes, você move família, você move perspectivas, você move um montão de outros atributos que torna aquela contratação, às vezes, muito difícil. Então, o agro precisa, cada vez mais, para se sofisticar em relação às operações, a melhorar a governança, trazer profissionais com essa experiência já tida já em outros mercados. E trazer esse profissional é muito difícil porque você precisa de mais dinheiro e da disponibilidade dessa família de se mudar. Então, são casos em que a gente atua especificamente e acaba tendo um sucesso interessante. Deve ser muito gratificante quando dá certo, né? Porque é um risco enorme. Primeiro, muitas vezes você tira o profissional de uma zona de conforto, onde ele está trabalhando, ganhando bem, etc. Você vai convencê-lo a fazer pivotar a carreira completamente, mover uma família inteira, mas deve ser muito gratificante quando você tem um bom resultado, né? Totalmente. Você vai lembrar, André, que na época da pandemia, como a gente trouxe aqui alguns exemplos atrás, né? O que o pessoal queria fazer na pandemia? O pessoal estava de saco cheio de morar em grandes centros urbanos. Queria mudar para um lugar com mais tranquilidade. Exatamente. Hoje em dia, você ainda consegue fazer essa movimentação e esse tipo de recrutamento e seleção dá muita satisfação porque às vezes você tem uma pessoa que está danada de querer sair dessa vida agitada e morar no interior de São Paulo ou morar numa área mais rural, onde tem a qualidade de vida, onde você consiga criar bem os seus filhos. Educar os filhos bem. Educar os filhos bem, longe dessa segurança, pressão, né? segurança. Exato. Então, esse movimento é muito interessante de propiciar, né, essa mudança de vida para alguns profissionais que desejavam aquilo, mas não sabiam como. Então, é interessante porque você mexe com essas expectativas também. E quais são as tendências hoje do recrutamento? O que você vê que está acontecendo com o mercado? Assim, qual é a principal tendência? Já que a gente passou... Eu acho que ainda existe uma tendência de busca pela qualidade de vida, né, por uma vida mais tranquila, mas o que mais você percebe nos profissionais? Acho que depende muito de cada setor e depende também da maturidade do executivo, da executiva. Você tem desde qualidade de vida, você tem uma busca também por propósito também mais genuína do que já houve no passado. Você tem também alguns desafios clássicos de gestão, de mudar de um segmento para um outro, que também isso traz os seus dramas. Então, a principal tendência hoje para recrutar, eu diria que ela passa por tecnologia, de simplificar um pouco o processo, porque antigamente você tinha que sair com o currículo basicamente embaixo do braço,
para poder aplicar. Então, hoje, dentro da tua casa, você consegue fazer isso de uma forma mais escalável, vamos colocar assim. E para as empresas, na hora de recrutar, você consegue também fazer um filtro um pouco mais eficiente. Mas o que eu vejo de tendência hoje, André, é as pessoas um pouco mais insatisfeitas, mas com a possibilidade, com a faca e o queijo na mão, para trocarem de emprego, tendo o potencial de fazer, mas sem saber como dar esse primeiro passo. Então, muita gente insatisfeita, mas que se soubessem que é tão simples trocar de emprego, escolher onde você gostaria de trabalhar, talvez elas se despertassem para que, poxa, dá para fazer, dá para ser feliz em um lugar diferente. Então, o trabalho de mentoria que eu normalmente faço, ele conduz muito para essa linha de, poxa, estou insatisfeito, mas quais são as possibilidades que eu tenho no mercado para ser feliz? Acho que é muito por aí. Agora, então, antes de você indicar um profissional, vocês conhecem melhor esse profissional. Você quase faz uma mentoria com ele para entender também se ele se encaixa naquele perfil. Não necessariamente, são dois trabalhos diferentes, né? O trabalho do recrutador, ele é um trabalho em que o meu cliente é a empresa. É uma relação 100% B2B. Ou seja, a empresa nos contrata para uma posição que ela está precisando e a partir daí a gente vai ao mercado para identificar quem seriam os principais candidatos para concorrer àquela vaga. O trabalho de mentoria, ele é um trabalho em que eu ofereço atalhos para um determinado profissional para uma mudança de emprego, uma mudança de vida ou para se descobrir em alguma outra área em que essa pessoa talvez não se enxergasse. Então, quer dizer, o teu cliente pode ser ou a empresa ou o profissional. Exatamente. A empresa, 95% dos nossos clientes são empresas, mas a gente tem uma linha dentro da Fox, ou melhor dizendo, da Lever, que é uma empresa da Fox, em que a gente olha para a mentoria de carreira de executivos. E aí, nesse caso, o que acaba acontecendo? Uma pessoa em que está insatisfeita com o emprego, ou ela quer mudar radicalmente, né, de uma empresa familiar para uma empresa multinacional, ou vice-versa, ou sair do agro e ir para o private equity, mas que ela não sabe como, ela precisa de ajuda para poder se posicionar, ela precisa de ajuda para entender como ela vai ser percebida para aqueles mercados em que ela quer ser reconhecida, ela precisa ser treinada em relação à entrevista ou de ter pelo menos um currículo avaliado pela perspectiva de quem recruta e principalmente, Andréia, é entender o seu valor. Porque um diretor financeiro, uma diretora financeira, ela pode ser boa ou pode ser bom, mas não é para tudo. Para alguns determinados mercados que ela vai ser interessante, nem tudo vai te absorver. Então, se você não tiver a consciência de quais mercados, sendo você um produto direcionado para aquele mercado, você vai brincar de gato-mia no final das contas. Você pode atirar para tudo quanto é lado, mas você não vai saber de fato aquele que você vai ter. Você vai mudar, mas não vai, nada vai mudar, né? Exatamente. Exato. E quais são então as suas dicas para os jovens profissionais que querem construir uma carreira? Que quem está começando e quer construir uma carreira sólida, quer ser relevante nessas áreas exatamente do mercado financeiro? Em mercado financeiro especificamente, eu diria que alguns elementos, tá? É um mercado que ainda se guia muito pela excelência acadêmica. Então, para quem está começando, para quem já se provou, acho que a história é um pouco diferente. Então, de estar em boas escolas, digo, boas universidades, de ter realmente essa consciência, se você quer entrar no mercado financeiro que é ultra competitivo, você vai ter que se destacar, vai ter que estudar e passar pelas melhores escolas. Isso aí é o primeiro filtro. O inglês, eu sempre coloco isso, que eu recruto até hoje e vejo executivos derrapando. Impressionante. Em inglês. E é o conselho que eu dou para os mais jovens. Se você tiver condições, e hoje em dia a internet é super acessível em relação a isso, invista, André. Tempo, recurso para poder fazer. Certificações. Então, dependendo da área em que você for, né, acho que a certificação ela é importante. No meu mercado de Private Equity e de Venture Capital, tem uma certificação chamada CFA, que é uma formação muito importante, uma certificação muito interessante, que se você já tem, já te abre caminhos. Então, certificações, boas escolas, inglês e agora, principalmente, você cair dentro de inteligência artificial. Tem uma tendência legal, eu estou fazendo uma vaga agora, nesse exato momento, não sei em qual mês ou dia da semana, mas que é a seguinte, dentro dos times de Private Equity, das gestoras, você tem um time que analisa os investimentos.
para saber se ele é bom, se ele é ruim, se de repente ele tem a ver com o DNA daquela gestora. E a gente tem observado que nesses times, eles têm recrutado cada vez mais profissionais com competências de desenvolvimento de softwares, de desenvolvedores, como a gente chama, de devs, né, para poder automatizar todos os processos de inteligência artificial e inserir dentro de uma perspectiva de investimento. Então, você começa a ter profissões emergindo de alguns anos para cá, tentando substituir e melhorar processos. Então, se esse profissional novo conseguir já entrar dentro desse cenário, acho que ele já começa a carreira diferente num outro patamar. Investimento em tecnologia, sem dúvida. Tecnologia, idiomas, ter uma formação sólida, e aí, por mais que as pessoas utilizem muito ChatGPT, Claude hoje em dia, ter uma base, acho que sólida, de um Excel para saber corrigir, porque você tem alguns pontos em que... Tem os pontos que às vezes está errado, né? A gente que mais escuta é exatamente isso. Então, você ter a base sólida para poder criticar e para poder saber o que você está buscando, o que você está pesquisando, né? Tá ótimo, muito obrigado aí pela sua participação. Imagina, foi muito prazer. Boa essa conversa. Se você gostou dessa conversa que nós tivemos hoje com o Felipe da Fox e quer saber de outros temas e outras conversas relevantes, acesse as nossas redes, a rede do Lead Rio de Janeiro e da Band News FM. Muito obrigado, até a próxima.